Muito bem, vamos então para a palavra. Para você que está conosco hoje e não acompanhou ontem e nem anteontem, nós estamos aqui falando sobre um texto que está registrado aqui no livro de Atos, capítulo 20, a partir do versículo 17. Atos foi escrito por Lucas, e aqui no capítulo 20, Lucas ele registrou um discurso que Paulo ele fez aos líderes lá da igreja de Éfeso. E é o único texto, é a única escritura que nós temos no Novo Testamento de Paulo falando para a liderança da igreja. Paulo escreveu uma carta pastoral para Tito, duas para Timóteo, mas como indivíduos, né? Agora, como liderança ao todo, é o único texto que nós temos aqui, de fato, de um dos apóstolos falando sobre liderança, dando instruções, e nós estamos falando sobre isto. Você que está conosco hoje e que não pôde acompanhar o programa ontem nem anteontem, eu pedi para o administrador do nosso site editar as duas mensagens e você encontra elas no nosso canal do YouTube, Igreja Aliança de Amor TV. Aproveite lá para você se inscrever no canal. Então lá você vai ter a primeira e a segunda parte. Você pode procurar lá o discurso de Paulo para a liderança da igreja de Éfeso, mais ou menos isso. Você vai encontrar lá as duas partes. Então vamos lá, eu não vou voltar no que a gente já falou ontem nem anteontem por conta do tempo, senão a gente não consegue encerrar. Nós paramos aqui, no versículo 29. O versículo 28, só para recapitular isso, para nós usarmos aqui como ponto de partida, no versículo 28 está escrito assim: o conselho que Paulo dá, a orientação que Paulo dá aos líderes da igreja de Éfeso: cuidai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então ontem nós destacamos nesse versículo 3 pontos. Primeiro, o pastor precisa cuidar de si mesmo antes de querer cuidar do rebanho. E não é só cuidar da saúde, da sua integridade, do seu testemunho, do seu comportamento. Ontem falamos também sobre esta missão que o Espírito Santo nos deu, de cuidar da igreja de Jesus. E se a gente foi chamado para servir como um pastor, como um líder de célula, como um diácono que ajuda a cuidar do rebanho, temos que fazer isso com muito temor, porque um dia vamos prestar conta ao Papai do Céu. E terceiro ponto que eu destaquei aqui nesse texto é quando Paulo, ele então fala lá para os bispos, para os líderes de Éfeso: apacentardes a igreja de Deus. Eu fiz questão de pontuar isto ontem também, que a igreja é de Deus. A igreja não é do pastor, a igreja não é minha, a igreja não é sua, porque às vezes tem pastores que vai falar da igreja local: é minha igreja, é minha igreja, minha igreja. Nossas mãos não estão furadas, né? A igreja é daquele que teve as mãos furadas lá na cruz do Calvário, de Jesus de Nazaré. Eu até me lembro, o pastor Hernandes Dias Lopes estava pregando uma vez, e ele conta, eu não sei se foi ele ou se foi outro pastor que foi pregar numa igreja, e lá foi o pastor buscá-lo lá no aeroporto, e o pastor foi falando: a minha igreja, minha igreja, minha igreja, minha igreja. O pastor virou para ele e falou: deixa eu dar uma olhada na tua mão, mostra a tua mão. Ele falou: mas a tua mão não está furada. Falou: por quê? Ele falou: você está falando minha igreja, a igreja não é sua, cara, a igreja é de Jesus. E tem gente que está achando que a igreja é dele, né? Então, porque ele é pastor, ele pode dominar, ele pode manipular as pessoas, ele pode tratar as pessoas de qualquer jeito. Então, a gente tem que ler 1 Pedro capítulo 5, que diz que o pastor, ele foi na verdade, vocacionado por Deus para servir a igreja e não para dominar sobre a igreja. É claro que ele é responsável para pôr em ordem a igreja de Jesus, como Paulo escreve para Tito, né? Mas não dominar. Não, a igreja é minha. Eu não tenho igreja, a igreja é de Jesus. Eu falo isso lá na igreja local que eu sirvo. Eu falo: queridos, tudo que tem aqui não é meu, não. Tá? Se eu morrer, não é meu filho que vai herdar tudo, não, é tudo do papai aqui. Não, a igreja continua. Jesus vai levantar outro e a igreja continua. A igreja é de Jesus. Então vamos lá. Agora nós vamos concluir aqui entrando no versículo 29. E é muito séria essa palavra de hoje. É uma palavra que Paulo deixou para os
líderes de Éfeso, não só como orientação, como advertência. E eu também quero deixar essa palavra para você que me acompanha de semelhante modo, tanto como a exortação, como a advertência, ok? Olha só, versículo 29. Sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade para atrair os discípulos após si. Vamos parar por aqui. Paulo, ele está orientando, ele está exortando a liderança, os bispos da igreja de Éfeso, dizendo que eles deveriam tomar cuidado com duas classes de pessoas. Primeiro, era aqueles que eles entrariam no meio da igreja como lobos cruéis. Eles viriam de fora, ok? E no versículo 30, ele fala daqueles que dentre eles mesmos se levantariam, né? Torcendo a verdade para atrair os discípulos para si. E eu quero começar então falando aqui do versículo 29. Sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. E eu preciso dar uma palavra de orientação para todos nós. Eu incluo também pastor, você que serve uma igreja como pastor, você que cuida de uma célula, de um pequeno grupo, para você também, ou ainda você que esteja envolvido na igreja local, é importante você ter esse entendimento. Irmão, precisamos ter muito cuidado com aqueles que nós recebemos da nossa igreja local, que já se dizem cristãos, pastores, profetas e mestres. Porque hoje eu vejo que há muitas igrejas locais que recebem as pessoas, especialmente quando elas têm dons, né? E muitas vezes não há um trabalho de triagem, um trabalho de prevenção, de instrução, de conhecer essa pessoa, da onde ela veio, né? E a pessoa já chega na igreja e o pastor e o líder já colocam ela ali. Não, ela canta muito, então vai cantar. Toca muito, vai tocar. Ah, mas ele prega demais, ele já é um pastor. Então, amanhã o senhor já vai pregar. Meu irmão, cuidado. Sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. E hoje tem muitos, com todo o respeito. Então a gente precisa ser seletivo. Eu, quando falo com pastores, instruo pastores, que eu estou também aprendendo com eles, eu sempre falo, meu irmão, cuidado quem você leva para pregar na tua igreja. Porque, meu irmão, para pregar na igreja local que a gente serve, eu preciso conhecer muito a pessoa. Eu preciso conhecer o caráter, se a pessoa é íntegra, da onde veio, com quem caminha. Porque eu sei que ela vai estar entrando num rebanho que não é meu, é de Jesus. E que Jesus me colocou ali para cuidar dele. Então não é a pessoa chega hoje, amanhã já vai cantar, tocar. Ela pode cantar muito, ela pode tocar muito. Ah, mas é pastor, não importa. A gente não vai ignorar se ele já tem uma unção pastoral, mas ele vai ter que entender que se ele quer ser pastor ali, ele vai ter que se submeter ao mesmo critério de liderança que toda a igreja, que todo membro que chega ali tem que se sujeitar. Simples assim. Então, por exemplo, hoje, se a gente recebe um pastor na nossa igreja, legal, ele vai ter que fazer todos os cursos que qualquer membro faz quando a gente recebe. Ele não vai pregar ali, 3 anos ele não prega, e não é garantia que depois no quarto ele vai pregar, né? Você entendeu? A gente vai conhecer, a gente vai caminhar com essa pessoa. Pastor, mas por que tudo isso? Porque, meu irmão, a Bíblia nos ensina que tem que ser assim. Sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Então a gente precisa ter cuidado, porque lobo não é só pastor. Pode ser o irmão, a irmã que está tentando entrar na igreja local para destruí-la, para estar disseminando ali heresias, ensinos falsos. Olha, quando você lê na sua Bíblia, 2 de Pedro, deixa eu abrir aqui, capítulo de número 2, você tem aqui os falsos mestres. E eu só vou ler alguns versículos para você entender o porquê Paulo está dando esta orientação aqui
para os líderes, para os bispos de Éfeso: gente, vocês cuidado, porque depois que eu sair daí, depois que eu for embora, entrarão no meio de vós lobos cruéis e eles não vão poupar o rebanho, ou seja, eles vão vir para destruir. Cuidado. E Pedro, ele vai falar com um pouco mais detalhes aqui sobre esses falsos mestres, pastores, líderes. E ele escreve aqui em 2 Pedro capítulo 2: houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, os quais, olha só, introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então vê que Pedro, ele fala que, gente, não é de hoje, houve entre o povo lá atrás falsos mestres, falsos profetas, como entre vós também haverá falsos mestres. Cuidado, porque eles vão introduzir, olha só, encobertamente, de uma maneira muito sutil, heresias destruidoras. Então daí você entende o porquê a gente tem todo esse cuidado. Isso aqui, irmãos, não é critério de agora que a igreja já está um pouco maior. Quando a igreja ainda era muito pequena, a gente nunca recebeu o pastor, líder lá: oh, que bom que você está aqui, amanhã você vai pregar. Rapaz, nós estamos precisando de gente para cantar. Olha, não tem ninguém para tocar o teclado. Nunca. Sempre houve um trio de liderança. Pastor, olha, eu faço isso, meu querido, legal. Espera abrir aí o curso de integração, você vai fazer os cursos, você vai conhecer a igreja, a gente vai te conhecer, e aí depois vai ser uma honra receber você. E tem que ser assim, meu irmão, minha irmã. A gente precisa ter cuidado. E eu não estou falando aqui que isto é um cuidado que só pastor, pastora tem que ter. É toda a liderança, é você que é cristão, você que às vezes leva uma pessoa para a igreja porque é teu amigo, porque é teu parente. Eu vou pedir para o pastor dar uma oportunidade para ele. O pessoal da igreja local lá sabe. Não vem não, né? Tem até uma pessoa preciosa que é nova na igreja, o filho dela acho que é pastor em algum lugar, de outra cidade, outro país, né? E aí eu achei engraçado, porque um dos líderes da nossa célula falou, ela comentou na célula, falou: meu filho vai vir aqui, ele é pastor, ele é isso, eu vou falar pro pastor Ney para dar uma oportunidade para ele. O irmão falou: não perde nem tempo, filha, lá não é assim não. Não é porque a pessoa prega: mas é meu filho. Eu falei: é seu filho, mas o pastor não conhece. Você está entendendo? Agora, por que eu faço isso? Não é porque eu me considero mais santo do que eles. Quem sou eu? Às vezes são pessoas que se santificam muito mais do que eu. São pessoas que pregam muito mais do que eu. Só que eu não a conheço. E eu preciso cuidar do rebanho que Deus me confiou. O rebanho é dele. Então, está aqui, ó. Pedro, assim como Paulo, ele fala: cuidado, são muitos os falsos profetas, os falsos mestres. Eu preciso conhecer. Então, a gente trabalhava até ano passado, né, até o começo desse ano. A gente recebia um pastor, era no mínimo 2 anos para pregar. Agora são 3 anos. Menos de 3 anos não prega. Se quiser, mas eu sou pastor. Com todo o respeito, o pastor tem que ter um rebanho. Cadê o rebanho? Mas como assim não? Se você é pastor, você tem que ter um rebanho. Agora, tudo bem, se você veio de outra localidade, né, e amém, nós não estamos questionando a tua unção. Então você se submete a todo o trio de liderança, no nosso caso, como igreja local, assuma uma célula, ok? Vai multiplicando essa célula e aí você vai alcançando o seu chamado aqui, para exercer o seu chamado. Gente, definitivamente, nós precisamos entender que altar, ministério, não é lugar de oportunidade, é lugar de sacrifício. Porque eu não sei o porquê, sabe, queridos irmãos e irmãs, esse apetite mórbido que as pessoas têm de querer pregar. Eu queria pregar, eu queria estar à frente de um grupo da igreja, eu queria cantar. Gente, tem tanta coisa que a gente pode fazer dentro da igreja, e eu nem estou questionando. Por favor, se você tem um chamado para cantar, para pregar, amém, mas entra pela porta. Espera o teu tempo, o teu momento. Porque tem gente que não para em igreja nenhuma por conta disso. Acha que eu vou chegar ali é mais fácil, eu vou cantar, eu vou tocar, eu vou pregar. Porque, irmão, com todo respeito, se você vai participar de uma igreja local, imagina você que está saindo de uma cidade, mudando para outra, eu vou procurar uma igreja que seja mais fácil para mim pregar, para mim cantar, para mim tocar, para mim trabalhar, que não tenha critério. Onde você está colocando a tua família? Porque você mesmo está assinando o teu atestado, com todo o respeito,
não se ofenda comigo, mas de mediocridade, de que para você padrão de excelência não importa, o que importa é você chegar ali e já cantar e já tocar, porque eu não quero participar de uma igreja onde a liderança dessa igreja não tem critério para colocar as pessoas para trabalhar. Qualquer um que chega, canta, prega, e com todo o critério que nós temos, e quem participa da igreja local sabe disso, eu não posso garantir para você toda a liderança, meu irmão. Eu não vivo com cada um deles, mas eu ensino. Eu falo, o sangue do Senhor está sobre a sua vida. Se você está trabalhando, servindo, com a vida em pecado, imoralidade, enganando as pessoas, você sabe, né? O sangue está sobre a sua vida, porque nós estamos ensinando. E aqui, Pedro, ele fala assim no versículo 13, e muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Então veja, que Pedro, ele fala que também haverá entre nós falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores, e infelizmente, gente, infelizmente, olha só, muitos seguirão as suas dissoluções. Porque hoje, sabe o que está acontecendo? As pessoas, infelizmente, eu não estou generalizando, por favor, ok? Não estou generalizando, mas muitos já não estão buscando padrão moral espiritual na igreja. Elas só querem realmente participar de uma igreja aonde é mais light, aonde elas ouvem o que querem ouvir, e aí elas são enganadas. Muitos seguirão as suas dissoluções, porque tem muita gente aí, com todo respeito, dando mais valor a pastores e líderes que pedem dinheiro do que aqueles que pedem um padrão moral e espiritual. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. O camarada, ele não se importa em participar de uma igreja onde tudo é pago, onde, sabe, só fala de dinheiro, desde que ele ouça o que gosta de ouvir. Mas aí se ele vai numa igreja que está pregando Bíblia, ok, e que a igreja, este é o foco, Jesus, só que tem uma doutrina bíblica sendo ensinada, ele não gosta, porque é chato. Então a pessoa, ela não se importa do líder que pede dinheiro, que tudo tem que ser, ela não se importa. Mas se estiver pedindo um padrão moral, um espiritual, a pessoa, aí já não é comigo. Então tá aqui, muitos seguirão essas dissoluções. E se você estudar, que eu não tenho tempo para entrar agora aqui em 2 Pedro capítulo 2, é muito triste, porque no versículo 3, por exemplo, fala, por ganância vos explorarão com palavras fingidas, né? E tem uma versão que fala assim, por ganância farão negócios de ti. E tem muita gente que infelizmente estão se sujeitando a isto, né? Mas eu não vou entrar nesse mérito, eu só vou voltar lá para o texto. Eu vim aqui para Pedro para apenas reforçar o porquê Paulo está dizendo aqui para os líderes da igreja, muito cuidado, porque depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Aí no versículo 30, a segunda classe de lobos também. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade para atrair os discípulos após si. E é outro ponto importante que nós precisamos tomar cuidado, pastores, líderes, e você que participa de uma igreja local. Porque o apóstolo Paulo está aqui orientando os pastores, os bispos de Éfeso, e dizendo, olha, cuidado, porque não são só lobos cruéis que vão vir de fora, não. Dentre vós mesmos vão se levantar gente que vai torcer a verdade. Qual que é o motivo? Para atrair discípulos para si. E é outra coisa que nós ensinamos na igreja local. Nós não estamos ali para fazermos discípulos para nós. Nós estamos ali para fazermos discípulos para Jesus. E a gente precisa tomar cuidado, porque quando você participa de uma igreja local, e aí você encosta num líder de célula, num líder de departamento, ou alguém que esteja envolvido na liderança, e aquela pessoa, ela começa de uma maneira muito assim sutil, sabe? Falar mal contra os pastores, ela começa ali, muitas vezes, torcer aquilo que o pastor está ensinando. Não é bem aquilo não, sabe? Porque o que ela quer?
ela quer fazer isso que Paulo está nos orientando aqui, ó, atrair o discípulo para ela mesma, porque ali na frente vai haver uma divisão. Como que começa uma divisão de igreja? É assim. A pessoa geralmente, porque você já viu uma igreja ser dividida pelo membro comum da igreja? Por uma ovelha ali do rebanho? É difícil. Quem divide igreja, gente, é alguém que participa da liderança. É o pastor que está ali para auxiliar. Geralmente é assim. Por quê? Porque o pastor está ensinando ali, aquela pessoa já não concorda mais, e ele já vai pegando um grupo de pessoas e distorcendo aquilo que está sendo ali ensinado, mesmo sendo verdade, porque o Paulo está dizendo aqui, ó, essas pessoas vão se levantar dentre vocês e vão torcer a verdade. Quer dizer, está sendo pregada a verdade. Oh, mas não é bem assim não, sabe como que é? Eu acho que o pastor é muito radical. Esse negócio dele ficar pregando só de pecado, só de arrependimento, falando que, não. E ela vai fazendo o quê? Ela vai atraindo as pessoas para si. É verdade, né? A gente vem para a igreja, a gente nunca tem uma palavra de autoajuda, e aí o outro, daqui a pouco, é um grupo de pessoas que esse grupo está se levantando ali e trazendo enfermidade para o corpo de Cristo local. Por isso, está aqui advertência, exortação para mim, para você e para nós, não só pastores, mas para a liderança. Você que é um homem, uma mulher de Deus e que ama a igreja local que você congrega, cuidado com aqueles que se levantam no aprisco para distorcer a verdade que está sendo pregada, com o intuito de atrair o discípulo para si. Versículo 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos, olha só, não cessei noite e dia de advertir com lágrimas a cada um de vocês. Paulo está falando para esses líderes, falou, ó, eu estou aqui advertindo vocês que já faz aí 3 anos que eu estou sem cessar, todos os dias ensinando vocês a palavra de Deus. Eu estou advertindo com lágrimas vocês, como vocês devem cuidar do rebanho, como vocês devem se comportar depois da minha saída. Porque, irmãos, eu tenho ficado muito assustado com o tanto de igrejas que têm se dividido nesses últimos dias. Porque eu entendo, querido irmão, querida irmã, que é razoável, é comum que às vezes uma igreja possa sair de outra igreja para um propósito maior de Deus. Normal, tanto é que a Igreja Aliança de Amor saiu de outra igreja, só que não houve divisão, não houve ruptura, não houve dissensão, não houve mágoa, ressentimento. A igreja da qual a gente saiu, que é a Igreja Cidade Livre, os pastores continuam sendo os nossos mentores espirituais. Embora não temos vínculos ministeriais, mas nós temos uma aliança de amor com eles, eles continuam caminhando conosco. Agora, eu fico assustado com essa questão de tantas igrejas que estão sendo abertas e muitas vezes literalmente divididas, porque o pastor, ele está à frente ali da igreja que foi fundada e ele não tem comunhão com a igreja da onde saiu dividido, levou metade do rebanho. Você acha que isso vai dar certo? Olha para a nossa realidade aqui, por favor. Eu não estou aqui me referindo a ninguém de uma maneira pessoal, mas você que é um cristão em Araçatuba, com um tempo maior aí de idade aqui em Araçatuba, sabe quantas igrejas dividiram, algumas cresceram de uma maneira assim incrível. Hoje já nem existem mais. Nem os pastores, eles abandonaram, eles renunciaram. Por quê? Porque literalmente dividiram. E casa dividida não subsiste. E é por isso que a gente precisa tomar cuidado com isso daqui, ó. Eu tenho advertido, nós estamos nesse projeto hoje de multiplicar igrejas, e eu já disse isto em Tadel, já disse em reunião de pastores, já disse abertamente para todo o rebanho, nós não vamos multiplicar igreja para dividir. E tanto é que antes do pastor ser enviado, eu converso com ele, eu falo, pastor, veja bem, nós vamos estar enviando para o senhor para uma missão, para o senhor abrir então uma extensão da nossa igreja lá em outra localidade. E deixa eu dizer para o senhor não vai lá para colocar a tua cara, lá agora eu vou fazer a minha cara. O senhor vai lá como Igreja Aliança de Amor. Só que hoje o senhor sempre caminhou comigo com muita lealdade. O senhor tem 2 escolhas.
Ou o senhor pode falar para mim, pastor, eu não quero. Na verdade, eu quero ter um ministério, eu tenho também uma visão que eu gostaria de trabalhar nela. Não tem problema nenhum. Eu falo para eles, falei, aqui não tem maldição. Eu vou te abençoar, eu vou te enviar. Se precisar da minha ajuda, pode contar. Porque nós trabalhamos para o reino de Deus. Eu não vou me sentir ferido. Nossa, que deslealdade, imagina. Tá, eu não sei quantos estão aqui da igreja na audiência. Pergunta para o pastor Odair, para a pastora Tânia se foi diferente o que eu falei com eles antes deles assumirem a extensão. Falei, olha, a gente tem dívida de gratidão, porque se vocês falarem para nós hoje, pastor, olha, a gente quer sair, mas para o nosso ministério, a gente está aqui para abençoar vocês. Se precisar da nossa cobertura espiritual, eis-nos aqui. Agora, se vocês querem sair de fato para estar à frente de uma extensão da nossa igreja, aí, pastor, eu quero o mesmo coração. É vocês entenderem que vocês não vão levar a cara de vocês lá. É uma extensão, é uma única igreja. Porque se um dia vocês falar, mas eu não concordo com isso, com aquilo, não tem problema. O amor é o mesmo, ok? A amizade é a mesma. Vocês podem então sair, montar o ministério de vocês, e a gente envia outro pastor e a obra continua. Porque a gente abomina divisão de igreja. Porque é isso que Paulo estava falando para os líderes de Éfeso. Gente, eu adverti vocês, 3 anos, todos os dias, com lágrima, cada um de vocês, como vocês têm que se portar. E ele continua assim, agora, irmãos, entrego-vos a Deus e à palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Paulo está dizendo assim, falou, olha, eu instruí vocês, eu discipulei vocês, eu exortei vocês, eu fui exemplo para vocês, eu me comportei no meio de vocês com humildade, com lágrimas. Agora é com vocês. Porque também a gente não pode ter medo, né? Eu tenho medo de crescer, porque eu vou colocar um pastor ali, vai que ele fica melhor do que eu. Meu irmão, a gente tem que orar para que isso aconteça. Jesus, ele disse que o discípulo, ele não é maior do que o seu mestre, mas ele pode ser como o seu mestre. E eu fico muito feliz quando eu vejo os pastores, as pessoas que estão na liderança crescendo. Mas agora, Paulo fala, olha gente, eu entrego vocês agora a Deus e a sua palavra. Agora é com vocês. Agora, olha o versículo 33. Paulo fala assim, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Uau, isso é lindo. Paulo fala, o tempo que eu fiquei no meio de vocês, algumas vezes eu cobicei o que vocês tinham. Paulo escreve aos Coríntios falando, eu nunca fui atrás daquilo que era de vocês, mas de vocês. Porque hoje nós precisamos tomar cuidado com isso aqui, porque tem muita gente, como eu já li para vocês há pouco em 2 Pedro 2, que elas não querem cuidar das pessoas, elas querem o que as pessoas têm. Você precisa tomar cuidado. Tem igreja, como eu disse, liderança de igreja que não se importa em pedir padrão de moral ou espiritual. Elas querem dinheiro. Elas querem o que você tem. Olha, você tem que fazer sacrifício, você tem que vender casa, você tem que... E Paulo está dizendo aqui, de ninguém eu cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Ou seja, por favor, faça como eu, ok? Não sirva a igreja atrás de dinheiro, por ganância. Porque você vai fazer do ministério um trampolim na tua vida financeira. Porque você vai conquistar a casa no condomínio mais chique da cidade, o carro de milhões de reais. Não faça isso, não. Eu de ninguém cobicei prata, nem ouro e nem roupas. Acho que foi anteontem, quando eu estava falando sobre a humildade de Paulo, eu fico muito triste com o que a gente vê acontecendo hoje na igreja, porque tudo é cobrado. É incrível. Né? Você às vezes vê na rede social curso de intercessão, você tem que pagar. É jejum, gente, você tem que pagar. É curso, você tem que pagar. Hoje, infelizmente, eu falo isso com tristeza, não estou generalizando, mas a fé cristã está sendo mercantilizada, né? E é muito triste. E Paulo está dizendo aqui, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupa. Ele aprendeu com o nosso mestre Jesus. De graça você recebe e de graça você dá. Sabe, irmãos, o nosso site da igreja já tem quase 4 milhões de acesso. Pela graça de Jesus, muitos pastores, ministérios do Brasil e fora do Brasil usam ali o nosso material. E um dia
eu falei, bom, eu nunca quero cobrar nada de ninguém, mas já que o site é muito acessado, eu vou falar para o administrador do site monetizar o site, porque ele só coloca lá propaganda, nós não vamos cobrar nada de ninguém, só que vai aparecer propaganda. E eu falei para ele, deu um trabalho, ele falou, pode, pastor, né? Quer dizer, todo mundo vai usar de graça, ninguém precisa pagar. Só que aí é aquilo lá, que você abre o negócio, tem uma propaganda, você tem que fechar. Gente, aquilo pesou no meu coração. Eu acho que ficou uns 2, 3 meses. Já tinha acho que $600 lá de dinheiro, né? Hoje convertendo 3.000. Eu não quis, eu falei, Adalberto, por favor, tire isso aí. Me incomodou, estava sujo o site. Eu não fui nem atrás do dinheiro. Eu falei, não, deixa. Né? Falei pro Tiago lá, que é um dos membros, falei, Tiago, se você quiser ver então para a ação social da igreja, eu nem sei que deu, que acho que, falei, não, larga a mão disso. Sabe por quê? Pesou no meu coração, e olha que a gente não estava cobrando. E hoje eu vejo, tudo é cobrado. E Paulo está dizendo aqui, gente, de ninguém eu cobicei prata, nem ouro e nem roupas. E para me encerrar, que o tempo está se esgotando, ele falou, ele discursou lá para os líderes de Éfeso, vós mesmos sabeis que essas mãos proveram o que me era necessário e aos que estão comigo. Eu tenho vos mostrado que em tudo que trabalhando assim é necessário socorrer os enfermos, recordando-vos das palavras do próprio Jesus, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E versículo 36 para me concluir. Tendo dito isso, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. É isto, querido irmão. Eu, durante 3 dias, estou aqui ensinando para você a Bíblia de uma maneira muito simples, muito simples, né? Paulo nos ensinando pelo Espírito Santo como a liderança tem que lidar com a questão da igreja do Senhor Jesus. E como Paulo encerra tudo, de joelhos, orando com todos. Porque esse é o lugar que o pastor tem que estar. Não é em destaque, não é buscando o prurido da publicidade, não é buscando, ser conhecido, ser uma celebridade, mas é buscar estar no lugar onde muitos não veem, mas que Jesus vê, que é escondido com Cristo em Deus, orando, consagrando, se doando a favor do seu rebanho, ou do rebanho que Jesus confiou a ele. E isto serve para todos nós que trabalhamos em algum departamento da igreja. Se você louva, faça isso com amor, faça isso com intensidade, com entrega, com paixão. Ou se você canta, se você ensina, se você prega, se você ajuda em algum departamento, faça, lembrando que você não está fazendo para homens apenas, você está fazendo para Deus. Faça o teu melhor e entenda, servir a igreja de Jesus é um privilégio. Gente, eu abri mão de um trabalho que hoje eu poderia estar ganhando 3 vezes mais do que eu ganho hoje servindo como pastor. Abri mão de tudo, perdi muitas coisas, mas como vale a pena, porque para mim não há privilégio maior do que servir a igreja. E mesmo você que não é integral, mas Deus deu essa graça de você servir a igreja como diácono, como ministro de louvor, ou em qualquer outro departamento, ou ainda até como voluntário. Valorize isto, fala, uau, isso é um privilégio, isto é um privilégio. Amém, querido irmão, querida irmã?